Então, pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai conversar a respeito de retratamento. Ou então, eu vou preferir usar até um termo mais legal, proposto pelo grande Mário Zuolo, reintervenção, tá? Antes de mais nada, vamos adequar as expectativas. Eu vou te ensinar a fazer retratamento? Gente, tem jeito de aprender a fazer retratamento num vídeo? Tem jeito de aprender a fazer retratamento na teoria? Não tem, por duas razões. Primeiro, porque não existe nenhum protocolo fixo estabelecido para fazer retratamento. Cada caso é de um jeito. E segundo, porque retratamento é treinamento, é prática, é experiência, enfim. Isso você vai adquirir quando você for treinando, beleza? Então vamos lá? Antes de mais nada, eu queria sugerir que você adquirisse, estudasse e lesse um excelente livro a respeito desse assunto, que é o livro Reintervenção, do Mário Luiz Zuolo e equipe, que vai falar não só do que a gente vai falar hoje, mas vai falar muito da parte prática, de como remover instrumento, como remover gutta-percha, ultrassom, insertos, enfim. Um livro excepcional, vale a pena. A gente vai conversar a respeito de 3 pontos sobre reintervenção. O primeiro é quando é que um tratamento endodôntico é considerado falha e por que essa falha ou que esse insucesso acontece. Segundo ponto é quando é que a gente deve retratar um canal. Quando que a gente observa alguns pontos que faz com que não, esse caso eu tenho que retratar, ou então não, esse caso não precisa retratar, ou então esse caso eu vou esperar um pouco mais. Esse é o segundo ponto que nós vamos discutir. E o terceiro ponto, a gente vai dar uma passadinha nas etapas do retratamento. Então vamos começar pelo primeiro? Gente, o que é sucesso? O que é falha ou insucesso? Em que a gente se baseia para falar que um tratamento endodôntico deu certo ou que um tratamento endodôntico deu errado? O sucesso é a cura do processo, é a cura da periodontite apical. E a falha ou o insucesso é quando a periodontite apical não desaparece, tá? Agora, para considerar sucesso ou para considerar falha, a gente tem alguns critérios. O critério clínico se baseia em 3 pontos: dor, edema e fístula. E o critério radiográfico, a gente vai observar o que aconteceu com a lesão depois de 12 meses. Acho muito importante destacar, gente, que a gente precisa de obedecer o intervalo de 12 meses. Antes de 12 meses, principalmente no dente que já apresenta lesão, eu não posso falar em sucesso ainda, tá? 12 meses é o ponto padrão que a literatura estabelece para a gente falar em sucesso ou para a gente falar em falha. Do ponto de vista clínico, a gente fala que houve sucesso quando fístula e edema desaparecem. E esses têm que desaparecer rápido. Em uma semana no máximo não pode ter mais fístula nem edema. A dor, para a gente falar em sucesso, depois que a gente fez o tratamento endodôntico, ela tem que ir diminuindo gradualmente. Óbvio, 1 ano depois não pode ter dor nenhuma mais. Mas a gente ainda estabelece como possível sucesso uma dor que dura aí algumas semanas depois que o tratamento foi concluído, mas não uma dor espontânea, uma dor provocada que vai diminuindo gradualmente. A gente pode considerar ainda uma dor dessa depois que fez o tratamento endodôntico inicial por algumas semanas. Uma dor provocada diminuindo. Pelo critério radiográfico, a gente tem 2 formas de cura ou de sucesso. A gente fala em cura completa quando depois de 12 meses há a regeneração completa de ligamento periodontal, osso alveolar
tudo voltou a ser como era antes. Isso é cura completa. Agora, existe um outro tipo de cura que a gente chama de cura incompleta, que é quando a lesão regride, a gente observa um ano depois que ela está menor, mas ainda permanecem áreas radiolúcidas. Essas áreas radiolúcidas, elas podem vir a desaparecer num período mais longo ou elas podem ficar ali indefinidamente. Pode ser resto de fibra, pode ser tecido com uma inflamação crônica ou sem inflamação nenhuma, mas que na radiografia ainda aparecem como radiolúcidas. Isso é possível, tá? Então, esses dois tipos de cura podem ser considerados depois de um período de 1 ano, segundo o critério radiográfico. E quando é que, depois de um período de 1 ano, a gente diz que o canal falhou, que o caso foi um caso de insucesso? Do ponto de vista clínico, considerando dor, edema e fístula, óbvio que depois de 1 ano, a gente não pode ter mais nenhum desses 3 pontos presentes. Ou depois de alguns meses, um dente que permanece com dor, fístula ou edema, é um dente que a gente está já considerando insucesso muito antes de completar 1 ano. Agora, mesmo que dor, edema e fístula estejam ausentes, a gente ainda tem que esperar durante 12 meses observando o comportamento da lesão. Ou seja, pelo critério radiográfico, a gente pode considerar que houve falha num tratamento endodôntico quando a lesão está maior do que estava quando obturei o canal. Chama isso de lesão em progressão. A lesão aumentou de tamanho depois de 1 ano. Isso é critério clássico de falha no tratamento endodôntico. E existe também um termo que a gente chama de cura incerta. O que é isso? É quando a lesão permanece do mesmo tamanho que ela estava 1 ano depois que você tratou o canal. Quando isso acontece, desde que não haja sintomas clínicos, a gente pode propor um controle adicional por 2 anos, 3 anos e até 4 anos, sempre verificando se essa lesão regrediu um pouco. Se ela regrediu um pouco, aí a gente pode até considerar que é cura incompleta. Agora, se ela não regrediu, ficou do mesmo tamanho depois de 4 anos, aí vamos considerar falha. Tudo bem? Observem aqui, gente, alguns exemplos radiográficos do que eu acabei de falar. Olha aqui um caso de cura completa. Observe que na radiografia inicial há uma lesão importante na região periapical. Finalizada a reintervenção e até a obturação do canal não ficou aquela coisa linda, mas vamos lembrar que retratamento nem sempre a gente consegue um resultado bonito radiograficamente falando, mas enfim, finalizada a reintervenção, a lesão estava lá do mesmo tamanho, e no controle de 1 ano a gente pode observar que a lesão desapareceu completamente, houve formação de lâmina dura, ligamento periodontal, tudo de acordo. Isso é um caso de cura completa. E aqui a gente tem um caso de cura incerta. Olha bem, uma lesão grande, extensa, até foi utilizado o cone de prata, olha lá. E depois de 1 ano, aparentemente, a lesão continua do mesmo tamanho, tá? Como o dente está restaurado e o caso não relata nenhum tipo de sintoma, foi proposto então a gente aguardar um tempo maior. Nesse controle de 1 ano, lesão do mesmo tamanho, a gente considera cura incerta. Não tem sintoma, vamos esperar mais. 1 ano depois foi feita uma outra radiografia. Olha lá no controle de 2 anos, como aí sim, para controle de 1 ano e controle de 2 anos, já houve uma regressão importante da lesão. Embora ainda tenha áreas radiolúcidas. Essas áreas radiolúcidas que estão aí, pode ser que elas não desapareçam nunca. E nesse caso, a gente pode considerar então cura incompleta. Esse terceiro caso aqui é um caso clássico de falha. Olha bem, a lesão estava ampla no início, finalizada a reintervenção, e 1 ano depois a lesão está maior do que no início. Falha, necessidade de ou uma nova reintervenção ou algum outro tipo de abordagem. E por que o canal falha? Por que dá errado?
Por que muitas vezes até um canal muito bem obturado falha? Olha, a gente pode dividir, segundo propõe Zuoro no livro dele, em dois grupos de fatores que podem contribuir para isso. Fatores de origem microbiana e fatores de origem não microbiana. Os fatores de origem microbiana são os mais comuns. Mais de 90% dos canais, quando falham, eles falham por causa de fatores microbianos, tá? Essas bactérias, elas podem ficar alojadas nos túbulos dentinários, elas podem ficar alojadas nas paredes do canal principal e desde que elas se mantenham replicando e produzindo toxinas, a lesão não vai desaparecer. Existe um outro tipo de infecção bacteriana, também na forma de biofilme bacteriano, que esse é um caso complicado de resolução pelo seguinte, é o que a gente chama de infecção extraradicular. Para nossa sorte, não é um caso que apresenta uma prevalência muito alta, mas quando acontece, a reintervenção não vai resolver. Por quê? Gente, dá uma observada aqui. A infecção extraradicular é quando as bactérias colonizam a superfície externa da raiz e formam um biofilme muito bem aderido nessa região. Observe que do ponto de vista anatômico, a reintervenção no conduto radicular não vai fazer o menor efeito nessas bactérias. Esse é um caso que mesmo um canal muito bem obturado não vai curar. Além dos fatores microbianos, que são os principais, existem os fatores não microbianos. Um canal pode falhar também por algo que não tem nada a ver com bactéria. Por exemplo, às vezes um corpo estranho permanece no interior da lesão e não deixa com que os macrófagos reabsorvam aquelas espículas ósseas e voltem a formar tecido ósseo normal. Material obturador em grande quantidade, gutapercha, cimento obturador, celulose que pode vir de cone de papel absorvente, pode vir de algodão, pode vir de gaze. Muitas vezes uma iatrogenia pode socar esse material dentro da lesão. Como é que o macrófago faz para reabsorver esse tecido? Tem jeito não. Restos alimentares de origem vegetal, dente ficou aberto muito tempo, o sujeito toma café, almoça, janta, Deus sabe o que cai dentro daquele dente, daquele canal, né? E esse material pode parar dentro da lesão. Nosso sistema imunológico tem muita dificuldade de lidar com esse tipo de material, porque ele é composto por substâncias que não tem nada a ver com o nosso organismo. Um outro fator não microbiano que também pode retardar muito a recuperação de uma lesão periapical são cristais de colesterol. Depois de reações imunológicas de vários tipos de células de defesa, linfócito, macrófago, monócito, alguns cristais de colesterol podem se depositar na região periapical e os macrófagos, que são os responsáveis pelo restabelecimento desses tecidos depois que a infecção terminou, tem muita dificuldade de reabsorver cristais de colesterol. Quando há formação de cristais de colesterol, a gente pode esperar um grande retardo na recuperação da lesão também. Quando é que um canal deve ser retratado? Quando é que você acha que você deve tomar a decisão de retratar? Eu vou levar em consideração aqui os critérios que eu utilizo, tá bem? Que estão baseados também no que a gente já falou. Por exemplo, você acha que a simples presença de uma lesão já justifica um retratamento? O paciente chegou no seu consultório, você tirou uma radiografia do dente, tem lesão. Retrato agora? Não, acho que não. Paciente chegou no seu consultório, tirou a radiografia, você observou que o tratamento endodôntico está muito mal executado. Retrato agora? Não, acho que não. Essas coisas que eu estou falando tem muito a ver com os critérios que a gente discutiu a respeito de cura e de falha, né? Os critérios clínicos e os critérios radiográficos. Então olha só, gente, olha o que eu considero que são os principais pontos para a gente retratar um canal imediatamente. Primeiro, sintoma. Mas não é qualquer sintoma. Não é uma dor provocada
que está incomodando um pouco o paciente. Não. Eu retrato um canal imediatamente quando o paciente chega sentindo uma dor espontânea, intensa, que vem aumentando em intensidade num tratamento endodôntico executado há mais de 30 dias. Mesmo que o dente não tenha lesão e mesmo que o conduto esteja excelentemente obturado. Sintoma agudo, mais de 30 dias, dor aumentando, retrato imediatamente. Segundo ponto que determina o retratamento imediato. Lesão em progressão. O que é isso? Qualquer momento que você detectou que a lesão está aumentando, pode retratar imediatamente. Não precisa nem esperar um ano. Tá? Óbvio, paciente chegou no consultório, tirou a radiografia, tem lesão, como é que eu vou saber se ela está em progressão ou não? Não tem como. Né? Como dificilmente o paciente vai ter a radiografia para trás, então nós vamos fazer o controle para frente. Né? Nós vamos aguardar um período mínimo de 6 meses, desde que não haja sintoma agudo. E vamos tirar outra radiografia. Nessa outra radiografia de 6 meses depois, você detectou que a lesão está maior do que estava, pode retratar imediatamente, não precisa nem esperar um ano. Lesão em progressão. É o segundo ponto que me obriga a retratar um canal imediatamente. E o terceiro ponto que me obriga a retratar um canal imediatamente é quando o planejamento para a restauração desse dente envolve substituição de núcleo metálico intrarradicular, substituição de coroas extensas que estão com infiltração, substituição de restaurações extensas que esteja deixando passar saliva, ou seja, toda vez que o tratamento protético envolver uma substituição de um elemento grande da coroa ou da raiz, eu retrato imediatamente, mesmo que esse canal esteja muito bem obturado, que não tenha sintoma, que não tenha lesão. Por quê? Porque a gente espera que uma coroa com infiltração, uma restauração com infiltração, um núcleo que tenha que ser substituído, ele não está vedando bem a região da coroa. Então é muito provável que haja bactéria no interior desse canal. É até um tipo de retratamento, vamos dizer assim, preventivo, mas que vale a pena fazer se eu não confiar na restauração que esse dente apresenta. Tudo bem? Para a gente terminar, eu queria falar das 3 etapas obrigatórias que nós vamos cumprir quando for fazer um retratamento endodôntico. A primeira, chegar até a gutapercha. Eu preciso de acessar o material obturador que está dentro do canal. Segundo, remover o material obturador, a gutapercha e o cimento. Terceiro, reestabelecer a patência apical. Então, olha só. A primeira coisa que a gente precisa fazer é chegar até a gutapercha. Para chegar ao material obturador, no início do conduto radicular, eu tenho que remover todo aquele material restaurador que tenha na coroa. Então pode ser que tenha uma coroa extensa, pode ser que haja um material cobrindo boa parte dessa coroa. Esse material tem que ser removido. Os núcleos metálicos, eles podem representar uma grande dificuldade para serem removidos e fazer com que a gente chegue até o material obturador, principalmente se forem núcleos com uma extensão grande e um diâmetro muito grande. Para remover esses núcleos metálicos, a ferramenta mais importante é um ultrassom de boa qualidade. Para isso, o profissional tem que ter um bom treinamento, tem que ter experiência para fazer isso. Uma vez removido todo o material que se interpõe entre coroa e entrada do canal, aí a gente chega a visualizar o material obturador, a gutapercha, o cimento. Foi por isso que eu falei com vocês no início que retratamento não tem regra. Por exemplo, para remover esse material obturador, eu posso utilizar solvente, eu posso utilizar ponta ultrassônica, eu posso utilizar diversos tipos de instrumentos, limas rotatórias, de níquel titânio. Enfim, há uma infinidade de métodos que me permitem remover esse material obturador. Então, gente, não tem regra, tá?
Cada operador vai se utilizar da forma que achar melhor. Importante, a etapa 2 é remover essa gutta-percha, esse cimento, promover a limpeza do conduto da melhor forma que a gente puder. É interessante que a maioria dos alunos se preocupa muito com a segunda etapa, como que eu vou remover a gutta-percha? E essa etapa não é a mais crítica do retratamento. O pior do retratamento é restabelecer a patência. Ou seja, o pior do retratamento é chegar no forame depois de novo. Provavelmente no tratamento anterior, o profissional que atuou ali já pode ter perfurado, entupido, feito degrau, rasgado, e tem muitos casos que a gente nem consegue resolver, tá? Então assim, a etapa mais crítica do retratamento é restabelecer a patência. Depois que a gente já conseguiu remover o material da coroa e remover o material obturador, pior do retratamento é isso. E também não tem regra para isso. Como que eu vou estabelecer um protocolo para readquirir a patência do canal, voltar para o forame? Eu não sei se é degrau, se é desvio, se é entupimento por dentina, se é o que é. Então não tem como estabelecer nem técnica e nem padrão de tratamento. Sem atingir a patência, fica muito mais difícil prever o prognóstico. Numa das aulas com o professor Mário Zuolo, ele falou uma vez, eu nunca esqueci: desde que você estabeleça a patência de novo, o índice de sucesso do tratamento ou do retratamento é mais ou menos igual. O problema é restabelecer a patência. Atingiu a patência, virou tratamento, aí a gente vai cair mais ou menos nos mesmos índices de sucesso do tratamento. Então pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para você de alguma forma. Se você gostou, você pode fazer inscrição no canal e toda vez que eu gravar um novo, você recebe notificação. Tudo bem? Grande abraço para vocês, até a próxima!